Manter a cadência constante durante toda a subida. Como desenvolver essa capacidade? Hoje eu vou fazer um treino de resistência de força. E diferente do outro treino que eu tô fazendo nesse bloco, que é um treino de cadência baixa, nesse eu vou pedalar na minha cadência preferida. Mas por que um treino de força estaria sendo feito a quase 90 RPM? A resposta é justamente o que eu quero te mostrar hoje. E mais pra frente eu quero te mostrar o porquê esse detalhe pode mudar completamente a qualidade do teu treino. Vamos que vamos! Hoje eu estou em mais uma semana da preparação para o Gran Fundo Timbó, que vai acontecer em novembro. Então a gente ainda está na preparação geral. E a ideia do treino hoje é fazer estímulos na subida de 3 minutos. Então vão ser 3 minutos subindo, 3 minutos recuperando. Eu vou fazer descendo, então eu vou fazer o treino todo na mesma subida, subindo e descendo. E aí o objetivo é se manter na intensidade controlada. Trânsito essa hora aqui é complicado. Na intensidade controlada e na cadência planejada. Então manter uma cadência do começo do intervalo até o final, uma cadência que gera em torno de 85 a 90 RPM, que é uma cadência que eu fico confortável. Então se eu estou na prova e não estou pensando em cadência, quando eu olho para o medidor de cadência, né, eu estou entre essa faixa de cadência aí. E passar aqui está complicado, e acelerar. E é um treino que parece simples, mas tem muita fisiologia por trás. Então vamos lá. Vamos deslocando agora aqui no meio da cidade e daqui a pouco a gente sai já desse trânsito. Dá para conversar melhor. Eu quero te falar um pouquinho sobre a fisiologia. Mas antes de eu falar da fisiologia, eu quero te falar o verdadeiro motivo, né? O verdadeiro objetivo de fazer esse treino. Vamos lá. Hoje eu vou fazer o meu treino nessa subida aqui. Então uma subida relativamente inclinada, só que não, uma inclinação boa, tem uma inclinação de acho que 3 a 4%. Tá, mas vamos lá, 3 objetivos de você fazer esse treino, de você incluir esse treino na tua rotina. Primeiro é você ensinar o corpo a repetir a força. Numa prova não adianta você fazer uma pedalada muito forte. Você tem que repetir essa força centenas, milhares de vezes. Segundo é produzir potência na cadência que você realmente compete. Quanto mais específico é o treino, maior tem de ser a transferência para o gesto da prova. E terceiro é melhorar a capacidade de sustentar o esforço. Esse treino não busca um pico de potência, ele busca manter uma produção de potência elevada durante todo o intervalo. Mas por que isso funciona? A resposta está em como o nosso corpo produz potência. Mas isso é assunto para mais tarde. Agora deixa eu começar meu intervalo, senão eu perco todo o aquecimento. Algumas coisas que são importantes nesse tiro. Primeiro, intensidade. Então hoje eu estou no meio do tiro, que vai fazer 1 minuto que eu estou no tiro. Cadência 85 RPM, 86. Potência controlada ali em 250, 260 watts. E estou conseguindo conversar. E é essa intensidade que eu vou manter até o final. Então não é um treino para você arregaçar a perna fazendo o máximo de força que consegue, porque senão você não vai conseguir fazer todos os intervalos com a mesma qualidade. Então mantenha a intensidade controlada em Z4, que é uma intensidade difícil, mas suportável.
ou confortavelmente desconfortável, e vai controlando a cadência. Se começou a subir demais, desce marcha. Se começou a travar, sobe marcha. E aí se mantém com uma boa técnica, um bom gesto de pedalada, sem ficar se balançando em cima da bicicleta, com uma pedalada mais redonda possível e com o core bem controlado. Assim que consegue ter muita qualidade. Ó, 2 minutos e 30 de intervalo já. Cadência controlada, intensidade controlada. E vamos terminar um tiro já. 10 segundos. Foi. Só voltar agora. Esperar os caminhões passar, fazer a volta. E vamos pro último. Próximo é o último. Vamos embora. E o que acontece no corpo então quando você faz esse treino? A potência na bicicleta depende de duas coisas: a força aplicada no pedal e a cadência. Quando eu mantenho a minha cadência estável, eu obrigo o meu sistema neuromuscular a produzir potência exatamente na cadência que eu vou precisar durante a prova. Além disso, como os intervalos duram 3 minutos, o metabolismo aeróbio participa de uma forma importante para manter a qualidade. Ou seja, eu não estou apenas treinando força, estou treinando a capacidade de continuar produzindo força conforme o tempo passa. Por isso que chamamos esse tipo de treino de resistência de força. Agora vem a parte que muita gente erra e pode acabar anulando boa parte do benefício desse treino. Como fazer esse treino com muita qualidade? Primeiro, cadência. A cadência tem que ser a mesma do começo do tiro até o final. Então não adianta você começar o primeiro intervalo com uma cadência de 90 RPM e o último intervalo está fazendo a 80, 75 RPM. Perdeu a finalidade do treino. Segundo é o controle da intensidade. Então a intensidade tem que ser controlada, você não vai explodir desde o começo. A ideia é você manter a mesma intensidade do começo do primeiro tiro até o final do último tiro. Só assim você vai ter qualidade durante o treino inteiro e vai estressar o que você realmente quer estressar. Porque pensa comigo, se você começa muito forte, você acaba ativando fibra que não queria e no final você acaba que só resta para você as fibras de contração lenta para você treinar, porque você já gastou tudo que tinha. Então a intensidade tem que ser controlada. Não é para você explodir os primeiros tiros, você vai começar a sentir a fadiga lá pelo quarto, quinto tiro, vai começar a ficar difícil o treino. Terceira dica é pedalar com técnica. Então, da mesma forma que você vê um atleta profissional, quando ele está fazendo uma subida muito difícil, que o padrão de movimento dele não muda, então dificilmente você vai ver um atleta, né, que entra numa subida, um atleta profissional entra numa subida e começa a se balançar em cima da bicicleta, começa a sofrer, se entorta. Então isso é porque ele já tem muito bem treinada a musculatura estabilizadora, os músculos acessórios. Então essa musculatura você treina quando durante o intervalo, durante o seu treino de tiro, você mantém um bom gesto motor. Então se concentre em ficar com o core bem ativado, uma pedalada bem encaixada, né? E aí só manter a cadência. Quarta dica é fazer todos os tiros parecidos. E por isso que eu acho interessante você fazer todos os tiros na mesma subida. Sobe e desce no mesmo lugar. Assim você já sabe qual marcha você precisa ir, se precisa trocar ou não, em qual ponto troca de marcha, onde você começa e onde você termina cada tiro. Então tudo isso aí faz com que você ganhe muita qualidade. E tem um erro que eu vejo quase toda semana
com atletas que começam a fazer esse tipo de treino. Muita gente acha que treino de força significa colocar a marcha mais pesada possível, mas força não é sinônimo de peso. O estímulo depende da combinação entre intensidade, duração, recuperação e o período do seu treinamento onde você está fazendo esse treino. É isso que faz esse treino funcionar. E é justamente aí que está a principal lição desse treino. Por hoje, treino concluído. Hoje o objetivo não era descobrir qual que era a minha potência máxima. Era ensinar o corpo a repetir, né, a força na cadência que eu pretendo usar durante prova, durante competição, durante treino coletivo ou em uma subida. Então a ideia era ensinar o corpo a produzir potência nessa cadência. E por um longo período, né? Se for ver 3 vezes 8 dá 24, foram 24 minutos onde eu fiquei em Z4 na mesma cadência com muita qualidade. Então, devido ao intervalo, né, ao tempo de descanso, a cada intervalo eu estava recuperado e eu conseguia colocar muita qualidade durante cada intervalo. O treino de hoje foi esse aí. Bom, então a lição do treino: a especificidade faz a diferença. Esse foi um treino de força da última semana desse bloco de preparação geral que eu tô fazendo. Semana que vem já começa um novo bloco de treino, novos treinos, novos objetivos, né, de desenvolvimento de capacidades. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu tô colocando 2 vídeos aqui falando sobre treino, sobre preparação. Então, vamos que vamos.